Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de transporte passivo. É muito importante que você faça sempre aquele mapa mental. Existem basicamente 3 grandes tipos de transporte pela membrana plasmática. O transporte passivo, que eu vou falar nessa aula, uma aula completa sobre transporte passivo. Tem também o transporte ativo, que é a famosíssima bomba de sódio e potássio. E tem um outro tipo de transporte ativo especial, que é a endocitose e a exocitose. Também assunto de uma outra aula. Então, para que você entenda todos os tipos de transporte através da membrana, você tem que estudar essa aula, que é o transporte passivo, tem que estudar uma aula de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, e outra aula, que é um transporte ativo especial, que é o transporte por vesículas, endocitose e exocitose. Tranquilo? Então são 3 aulas para você destruir. Essa aqui a gente vai falar uma aula extremamente completa sobre transporte passivo. E o que você tem que já sair de antemão, sabendo, tranquilo, para começar essa aula feliz da vida, é a diferença. Qual é a diferença entre um transporte ativo e um transporte passivo? Está aqui. Isso você tem que anotar com toda a força aí no seu caderno, com aquelas canetinhas coloridas, porque é muito importante. É o básico do básico. Claro, a gente vai ter que se aprofundar muito mais. Mas transporte passivo não gasta energia. Lembre-se, a energia da nossa célula é o ATP, adenosina trifosfato. Não ocorre o gasto de energia em nenhum dos tipos de transporte passivo. Não tem gasto de energia. Enquanto que o transporte ativo tem gasto de energia. Isso é uma característica básica. Agora só, antes de eu começar a aula em si, explicando profundamente esse assunto, vamos fazer uma pequena reflexão. Todas as células do mundo, todas elas, possuem uma membrana plasmática. Aqui ela está representada, é óbvio que se você está assistindo essa aula, você já assistiu a aula de membrana plasmática, já sabe tudo. Bicamada de fosfolipídio, proteínas integrais, você sabe todas as características de uma membrana plasmática. Entre as funções da membrana plasmática está a de selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar do transporte passivo que não gasta energia. Então vamos lá. Existem basicamente 3 tipos de transportes passivos. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Agora uma diferença muito importante. A difusão simples, nessas duas aqui, não importa se é simples ou facilitada, os 2 tipos de difusão, o que passa é o soluto. É o soluto que passa. Enquanto que na osmose, o que passa é o solvente. Aí tu fala, tá professor, o que é soluto? O que é solvente? Bom, eu vou explicar para vocês rapidamente nesse baita te liga. Te liga aqui, mano, velho, é importantíssimo. Que antes da gente explicar, aqui tá 1, difusão simples, aqui tá 2, difusão facilitada, vou explicar cada um dos detalhes. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, é muito importante você saber o que é o soluto. Ó, quando você tem uma solução, lembra que você estuda isso em química. Quando você tem uma solução, nessa solução você tem o solvente e você tem o soluto. O solvente é o que dissolve e o soluto é o que é dissolvido. Então perceba, o soluto, nessa aula, nós vamos tomar como exemplo o gás oxigênio, o O2, a glicose, C6H12O6, lembre-se da glicose, né? E também o dióxido de carbono. Esses são os 3 exemplos de soluto que a gente vai estudar nessa aula. E o solvente, como eu disse para você, o solvente é aquilo que dissolve. O solvente universal da nossa célula, o principal, existem outros, mas o principal solvente que existe é a água. Por isso que a gente fala que a água é o solvente universal. Basta você se lembrar que você tem aproximadamente 75% de água no seu corpo. Olha que lindo, né? Você chega a ser, dá para fazer poesia com isso. Bom, agora só, tu já sabe o que é o soluto, você sabe o que é um solvente. Vamos trabalhar com outros 3 termos que é fundamental para que você entenda essa aula e de outros tipos de transporte também. Perceba aqui, existe quando você lê meio hipotônico, tem o meio hipertônico e tem o meio isotônico. O que significa? Porque tu fala, esse transporte aqui vai do meio hipertônico para o hipotônico, o aluno fica totalmente pirado, não sabe o que é isso. Bem, a primeira coisa que você tem que saber, isso vai abrir novos horizontes aí na sua cabeça, é que você só pode falar que um meio é hipotônico em comparação a outro.
E você só pode falar que um meio é hipertônico em comparação ao outro. É tudo uma questão de comparação. Você só pode dizer que um meio é isotônico em comparação ao outro. Isso é muito claro. Você vai entender agora. Imagine que o que está em azul aqui é o solvente. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui a água. E o que está nessas bolinhas amarelas é o soluto. Imagina qualquer um deles. Vamos pegar o O2. Bom, você repara que tem menos bolinha amarela aqui, tem menos O2 desse lado. Portanto, ele é um meio hipotônico. Hipo é professor, tô com hipotermia. Tua temperatura tá baixa, tá pouca, tá pequena. Por isso que aqui, por ter menos bolinhas amarelas, menos O2, ele é hipotônico em comparação a deste lado, que está cheio de bolinha amarela e, portanto, este lado é um meio hipertônico. Ah, professor, tô com hipertermia, tô com febre, pá, tá ligado? Então tá uma alta temperatura, então nesse caso tem muito O2. Aí você faz a comparação entre os dois lados. O que é isso aqui no meio? É uma membrana semipermeável, ou seja, é uma membrana que permite a passagem tanto do solvente quanto do soluto de um lado para o outro. Mas nesse momento você colocou aqui, por ter mais bolinhas amarelas deste lado, ou seja, mais soluto, independente de qual é, este, nesse momento, está sendo meio hipertônico. Agora imagine que você pega e coloca mais 30 bolinhas amarelas desse lado. Opa! Aí vai mudar, fala, agora tem mais bolinhas amarelas desse lado, tem mais O2, então esse lado se torna o hipertônico. Em comparação a esse que antes era, agora esse ladinho passou a ser hipotônico. Tudo é uma questão de comparação. Tá? A gente costuma falar aqui na biologia. A única constante é a variável, né? Tudo está variando, tudo está mudando. E desse lado aqui, professor, bom, eu fiz questão, tu pode pausar o vídeo e contar. Eu fiz 15 bolinhas amarelas de cada lado. Portanto, eles estão na mesma concentração. Então, tanto aqui quanto aqui, por estarem iguais, a gente fala que é um meio isotônico. É igual, são iguais. Lembrando que essa classificação é de acordo com a quantidade do soluto, né, que está dissolvido num solvente, que no caso aqui, como eu disse para vocês, o grande exemplo é água. Então agora tu já sabe o que é o meio hipotônico, que é em comparação ao outro, que é hipertônico. Você sabe quando o meio está isotônico, tudo bem, isso é muito importante. Cabe lembrar que o nosso corpo, a nossa célula, ela tende à homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio. Então se eu colocar isso aqui, né, tá o meio hipertônico, aqui está o meio hipotônico, e deixar um tempo, a tendência natural das coisas é se tornar equilibrado. Então aqui automaticamente as bolinhas amarelas vão mais para cá e aí vai se tornar um meio isotônico ao longo do tempo. Claro, se isso aqui for uma membrana semipermeável, como eu disse para ti. Bom, professor, já entendi o que é, quais são e esses exemplos que você falou que eu tenho que estar ligado para entender a aula. Agora vamos em si falar dos três tipos. Primeiro nós vamos começar com difusão simples, depois vamos falar da difusão facilitada e depois eu vou apagar para falar da osmose, que é muito importante. Pessoal, a osmose é o que mais cai nos vestibulares. Então vamos aqui. Primeiro é a difusão simples. Olha o nome que está falando. Difusão simples, é muito simples. Então, primeira coisa que você tem que saber, quem passa aqui é o soluto, anota aí, quem vai passar aqui é o soluto. O que é o soluto? São as bolinhas, pode ser o dióxido de carbono ou pode ser o gás oxigênio, o O2, é ele que vai passar na difusão simples. Se a difusão é simples, ele vai passar diretamente pela bicamada de fosfolipídios. Olha só por onde está passando. É simples, não precisa ter ninguém ali no meio, ele simplesmente passa. Pensa assim, a difusão simples, simplesmente passa pela bicamada de fosfolipídio. Tá? Como tu diz, não gasta energia, isso é óbvio, eu já falei no início. Quem passa é o soluto e não o solvente, não é a água que está passando, e sim as bolinhas, o CO2 ou o O2, ou até mesmo a glicose, mas a glicose é para o próximo transporte aqui, beleza? E olha só, o que é muito importante, passa sempre nesse caso, quando é difusão simples ou difusão facilitada, vai ser sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Isso é muito importante você saber. Essa é a lógica do transporte. Então vamos voltar para esse exemplo. Se essas bolinhas fossem fazer um transporte por difusão, elas iriam daqui para cá e não daqui para cá, porque aqui tem pouco. É a tendência de ir de onde tem mais soluto para onde tem menos. É isso aqui que acontece na difusão simples. Simplesmente assim. Um exemplo típico é assim. Ó, faz agora aí na frente do computador, do celular, fazer... Respira. Simplesmente é um grande exemplo. Porque quando você respira, o O2 vai lá nos teus alvéolos para fazer a hematose, a troca gasosa.
Nesse momento que o ar entra nos teus alvéolos, tem muito O2 no ar, tem muito gás oxigênio no ar que você inspirou. Quando ele chega lá nos alvéolos, ele vai encontrar um ambiente que do outro lado dos alvéolos tem pouco O2. Então o que esse O2 vai fazer? Por difusão simples, aí, cair no teu sangue para entrar na tua hemácia, para cair lá na tua hemoglobina, para ser transportada pelo sangue e para todas as tuas células. Em contrapartida, o nosso sangue, quando está vindo aqui pelos pulmões, né, pelos alvéolos, ele está cheio de dióxido de carbono, CO2. Por difusão simples, esse CO2 vai vir para os alvéolos para que a gente possa pôr para fora. Isso que está acontecendo agora. Cara, eu me arrepio às vezes falando isso, porque é tão bonito. Cara, tu está respirando aqui e essa difusão simples está botando o gás oxigênio para dentro e o dióxido de carbono está saindo para fora, cara. Saindo para fora é até bonito. Mas olha só o que está acontecendo. Vocês, para que eu tenho que estudar biologia? Você tem que entender o corpo que faz parte do tu é um corpo, cara. A hematose que está acontecendo ali no pulmão, no teu pulmão, a hematose, essa troca gasosa, é um tipo de transporte passivo por difusão simples. Simplesmente lindo, vai dizer que não. Então isso é um exemplo interessante para você anotar, tá? O CO2 e o O2. Quando a gente estuda sistema respiratório, lá na parte de fisiologia, a gente mostra direitinho como está acontecendo essa troca gasosa, que o nome é hematose. Tranquilo? Beleza. Agora tem a difusão facilitada. Mano, velho. A difusão facilitada tem que ter alguém ali para facilitar. Grava assim. Então ela não se dá pela bicamada de fosfolipídio. E ela se dá por proteínas integrais de membrana. Lembra lá da nossa aula de membrana plasmática. Então, o que é basicamente igual. Né, todos os conceitos. Só que em vez de passar pela bicamada de fosfolipídio que está passando aqui, na difusão facilitada ele passa por essas proteínas que são chamadas de permeases, proteínas integrais grandes. Então vamos lá, passa também o soluto, não é o solvente que passa, é o soluto. O solvente só vai passar aqui na osmose que eu vou mostrar no próximo quadro. Se dá por proteínas, muito importante, essa aqui é a grande diferença, tá? Essa aqui é a diferença, tá? Daqui, ó. Porque enquanto que a difusão simples passa pela bicamada de fosfolipídio, a difusão facilitada tem que ter um carinha para facilitar, e esse carinha é uma permease, uma proteína. E quem é que passa nesse caso? Claro, imagina, moléculas inclusive maiores. Repara só, C6H12O6 é a glicose. A glicose ela tem que entrar para a nossa célula. Ela vai passar por essas proteínas. Imagina o tamanho dessa molécula aqui, ela não conseguiria passar pela bicamada de fosfolipídio. Outro exemplo, aminoácidos. Lembra lá, quando tu come uma carne, tá? Pensa como exemplo. Ou tu está comendo um pãozinho, né? Um pão, qualquer amido, batata, arroz, você está comendo açúcar. Ou você está comendo proteínas. Você vai digerir ele e essas substâncias, tanto os aminoácidos que fazem parte das proteínas, quando a gente digere uma proteína, a gente libera os aminoácidos. Ou quando a gente digere um amido ou um grão de açúcar, você vai liberar ele como forma de glicose, para que a tua célula absorva e produza aqui ATP, energia a partir da respiração celular, ou aqui os aminoácidos são muito importantes para que a gente possa produzir as nossas proteínas, a gente possa montar as nossas proteínas. Então olha que interessante, cara. Quando você está comendo agora no almoço, tô aqui vendo, né, a aula e almoçando, comendo um sanduíche, uma coisa assim. Quando você está comendo isso, você vai digerir, vai cair no teu sangue. Se tu está comendo carne, a proteína vai ser digerida em forma de aminoácidos. Esses aminoácidos vão entrar nas tuas células, para aí então a tua célula que está lá fazendo a síntese de proteína pegar, aminoácido, vem esse aminoácido aqui, vão produzir essa proteína, tal. Poxa, os aminoácidos que entraram por difusão facilitada dentro da tua célula, dentro da minha. Isso é emocionante. Ou, professor, tô cansado, tem que produzir ATP. Aí tu vai lá assim, aí tu come pão, come esses alimentos ricos em açúcar, né? O que vai acontecer? Você digere, vai sobrar na tua corrente sanguínea a glicose. Essa glicose tem que entrar na tua célula para que você faça a respiração celular. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Lembra? Temos uma aula também só sobre isso. Tá aqui, gente. Entra isso por difusão facilitada. E olha só, assim como a difusão simples, a facilitada também vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Então, professor, agora só para deixar tudo bem claro,
A diferença entre a difusão simples e a facilitada é que a simples se dá pela bicamada de fosfolipídio e a facilitada se dá por proteínas integrais de membranas permeáveis. Sim, pô, fácil, tranquilo, o resto é igual, ok? Beleza? Tranquilo, gente. Agora o que vai acontecer aqui? Você já sabe tudo sobre difusão simples, tudo sobre difusão facilitada, os principais exemplos aí. Agora eu vou apagar e vou falar para vocês sobre a osmose. Mas antes de apagar, eu vou fazer aqui nesse cantinho que eu vou apagar só isso aqui, tá? Para fazer um pequeno gráfico aqui para vocês. Olha só que maravilha. Te liga aí, segura. Tá? É muito importante que você saiba, olha só. Se eu traçar um gráfico assim, te liga, tá? Se eu traçar um gráfico assim e colocar que aqui no eixo X tem a quantidade de substância. Já vou falar para vocês, fica tranquilo, vai copiando que eu vou explicar. E aqui no eixo Y, a velocidade. Ok? Bom, existem dois tipos de transportes que a gente estudou até agora. Então, olha só, vamos falar de laranja aqui. Na difusão simples, quanto maior for a quantidade de substância que tem num lado, maior vai ser a velocidade que elas vão conseguir passar para o outro lado da membrana. Você imagina, olha que lógica. Quanto mais, sei lá, O2 eu tenho aqui, mais rapidamente eles vão passando. Vai acontecer mais rápido, porque tem muito, então eles vão passando. Tranquilo. Como eles passam livremente, é uma difusão simples, eles passam livremente pela bicamada de fosfolipídio, eles vão passar. Isso aqui, gente, grava aí, é a difusão simples. Aí tu vai falar para mim, professor, tá, mas por que você está falando isso aí, que sem graça? É muito fácil. Não, é que não é assim. Na difusão facilitada, lembra lá que eu disse para ti, isso aqui acontece por proteínas, por permeases. Então existe um número limite de proteínas. Portanto, quanto maior for a quantidade, mais rápida a reação até um certo limite. Porque aqui chegou a saturação. Todas essas proteínas aqui estão sendo usadas, todas. Então é como se fosse uma filinha. Quando uma usa, opa, agora vou eu. E outro está atrás esperando, porque estão todas saturadas. Então nesse caso aqui, nós temos a difusão facilitada. Então, retomando. Na difusão simples, quanto maior a concentração no meio hipertônico, mais rápido elas vão passar para cá. Já na difusão facilitada, não. Na difusão facilitada tem um aumento quando chega num ponto de saturação que todas as proteínas estão sendo ocupadas, simplesmente ela estabiliza e continua, né, numa velocidade limite. Porque tem uma coisa simples ali que para entender que não tem mais proteína. É que assim, você tem 10 portas, tá? 10 portas. E tem algumas pessoas entrando, entra uma, entra outra. Só que agora imagina que tem 1 milhão de pessoas para entrar por 10 portas. Não adianta, eles podem apertar, podem fazer tudo, que as 10 portas continuarão lá. Então o que vai acontecer? Vai ter que formar fila. A velocidade vai continuar constante. Isso na difusão facilitada. É só uma diferença aí para você te ligar que isso pode ser cobrado em algum vestibular, aí você tem que saber de tudo, ok? Agora eu vou apagar aqui e vamos falar de osmose. Osmose sim que despenca nos vestibulares e é muito importante você se ligar nisso. Então, ó, tem que saber esses conceitos aqui, então vamos junto. Fica ligado. Então vamos para a segunda etapa da aula. Pessoal, repara que sempre quando mudo o quadro ou no início das aulas eu fico um tempinho abaixado. Esse é o tempo que você pausa o vídeo, copia todo o quadro e daí presta atenção na aula sem ter que ficar copiando tudo. Aqui você copia só as coisas extras, né? Beleza, pessoal, então vamos recapitular. Até então você viu difusão simples e facilitada. Tanto na difusão simples quanto na difusão facilitada, o que está passando é o soluto. Agora vamos mudar um pouco o conceito. Na osmose, não é o soluto que passa, é o solvente. O solvente que a gente está tendo como exemplo aqui é a água, o solvente universal. Então é ela que vai passar, tanto pela bicamada de fosfolipídio, quanto por proteínas. Essas proteínas chamam-se aquaporinas, que são proteínas especializadas, né, onde vão passar moléculas da água, e elas também passam pela bicamada de fosfolipídio. Bom, uma coisa que você tem que se atentar aqui, tá? A água, o solvente vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Perceba aqui, ó, esses bolinhas laranjas são os solutos. Imagina lá, O2, CO2, glicose, um sal qualquer. Perceba que a água ela está indo da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto.
Por isso que a gente fala que neste caso ela está passando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Repara que aqui fora tem muito mais soluto, então é o meio hipertônico. E aqui tem menos soluto, então é o meio hipotônico. Tranquilo, isso a gente já tinha discutido no início da aula. Então vamos lá, vamos entender o que você precisa saber da osmose. Primeiro, quem passa não é o soluto, e sim o solvente. Isso, gente, é muito importante, porque se você colocar que é o soluto, você está falando de difusão, o que é completamente contrário neste caso. Tá? Então é a água. Outra característica importante, passa por uma membrana semipermeável. Perceba que eu não coloquei aqui nem por proteínas, nem pela bicamada de fosfolipídio, porque ela está passando pelos dois, tanto por proteínas quanto por fosfolipídio, pela bicamada de fosfolipídio. Então a gente pode considerar que a água ela passa por uma membrana semipermeável. Essa membrana nem necessariamente é uma membrana plasmática, é uma membrana, uma divisória que tem entre duas soluções. Tranquilo? E outra característica, como eu disse para vocês, ela vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Gente, imagina só. Tá? A água ela vai tender a fazer o equilíbrio. Então, se tem muito sal lá e pouco sal aqui, o que a água vai fazer? A água vai para esse lado para ter um equilíbrio. Isso é muito importante. Vamos para o primeiro exemplo. Por que a pressão alta, imagina só, estou com pressão alta e o médico falou para eu comer pouco sal, porque se eu comer muito sal, a pressão sobe. Olha só, se você ingerir um alimento que tenha muito sal, o teu sangue vai ficar com muito sódio, muito sal. Imagina só, tem muito sal no teu sangue diluído. Se tem muito sal, esse sal que está lá, ele vai tornar o teu sangue hipertônico em comparação aos tecidos que estão na volta. Ora, se o teu sal está se o teu sangue está hipertônico, o que vai acontecer com a água que está nos tecidos? Vão sair dos tecidos para fazer essa compensação no teu sangue. Ora, se a água está indo para o teu sangue, que está cheio de sal, está hipertônico, nesse sentido, o teu sangue vai ficar mais volumoso, porque está com mais água. Se ele está mais volumoso, teu coração vai ter que fazer mais força para bombear. Se o teu coração faz mais força, a tua pressão arterial sobe. Por isso que uma das medidas para evitar a pressão alta é diminuir a ingestão de sal. É simples. Porque se você colocar muito sal para dentro, o teu sangue fica hipertônico em comparação aos tecidos. O tecido perde água, o teu sangue fica com muita água, fica muito volumoso. Teu coração velho vai ter que fazer mais força, a tua pressão arterial sobe. É óbvio que esse é um dos motivos. Tem a ver também com a elasticidade das artérias, que isso aqui a gente estuda depois na parte de sistema circulatório. Beleza? E um outro exemplo é isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu vou dar esse exemplo, mas não vamos fazer jamais. Eu tenho pena até de mosca e mosquito, tá? Imagina uma lesma. Coitadinho, é nojento. Eu não vou pegar uma lesma e colocar na boca. A gente gosta de escargot, aqueles troços. Eu nem quero experimentar, tá? Respeito quem gosta, mas dá uma impressão ruim esse bicho aqui, todo molengo, né? Mas mesmo assim, a gente não vai fazer maldade com o bicho. Mas em prol da ciência, da didática, em prol para você não se esquecer desses conceitos na sua prova, eu vou explicar um negócio. Se você pegar um sal, vou pegar aqui assim, em amarelo, e despejar aqui, tá? Ó, sal. E colocar sal na lesma, essa região aqui da lesma, ela vai ficar hipertônica em comparação à região de dentro da lesma. Como a membrana, como a pele dela é semipermeável, a água vai sair dela. E ela vai murchar a lesma, vai morrer. Então, por isso, quando tu coloca sal em cima da lesma, ela literalmente derrete. A gente fala, pô, ela está derretendo, o que está acontecendo ali? O sal na pele dela tornou esse meio hipertônico. A água não vai do hipo para o hiper, então a água vai sair de dentro da lesma e vai ficar por fora dela, vai derreter literalmente a lesma e ela vai bater as botas, ela não usa bota, vai bater os pés dela, vai morrer, ok? Mas agora, olha só, imagina que tem uma poça d'água aqui. Professor, tem uma poça d'água, tem água aqui. Aí você, um homem cientista, uma mulher cientista, uma pessoa meio malvada, né, que gosta de fazer experimentos, por isso que eu falo, eu estou explicando que isso acontece, justamente para ninguém ter a curiosidade de fazer. Tá? Aí você pega assim, professor, tá tranquilo. A lesma ela tem uma membrana assim impermeável, a pele dela, tá. Se eu colocar sal em cima, a água sai. E se eu fizer o contrário? Aí você faz o seguinte, você pega uma seringa, tá? Tem uma seringa aqui. Aí você enche essa seringa com uma substância, né? Você pega um copo, joga um monte de sal nesse copo com água, põe um pouquinho de água e um monte de sal.
mistura bem, o sal vai diluir ali, aí você pega essa seringa e enche ela com essa solução, que está cheinha de sal. Aí você pega e injeta isso na lesma. Agora você tem uma lesma aqui, que dentro dela está cheinha de sal, cheio de sal. E você pega a lesma e joga ela numa poça d'água. Bom, se dentro da lesma agora está cheinho de sal e ela está dentro de uma poça d'água, o que vai acontecer com a água aqui na lesma? A água vai entrar e a lesma vai expandir, vai crescer, vai ficar um lesmão gigantão mesmo, porque a água está entrando nela em vez de sair. Por que está entrando a água, professor? Porque dentro dela agora está hipertônico em comparação ao meio de fora. A água vai sair do meio hipotônico, fora, e nesse caso vai entrar na lesma para compensar essa diferença de soluto. E a lesma vai ficar cheinho da água. Isso é bizarro. Eu nunca fiz, mas teoricamente isso acontece, tá? Não, pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Entenderam? Tranquilo, gente? Ah, beleza. Agora vamos explicar duas coisas que pode cair nos vestibulares. Muito importante para você. A primeira é osmose em uma célula animal. Tá? Osmose numa célula animal e outra osmose na célula vegetal. O mecanismo é basicamente o mesmo. A diferença tá que a célula animal tem uma estrutura chamada de parede celular e por isso que aqui a característica muda um pouquinho. Mas o conceito é o mesmo. Vamos lá. Imagina que você pegou uma célula animal, imagina uma hemácia tua, tira uma hemácia tua e joga ela num pote no qual a solução do pote está hipertônica. Se está hipertônica, o que vai acontecer com a água que está dentro da célula? Vai sair. Ela sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Imagina só, tu é uma célula. Se a água sai de ti, o que acontece contigo? Você murcha. Então a célula vai murchar. Se você pegar essa mesma célula e colocar no meio isotônico, imagina uma célula que está no meio isotônico. Tanto a água vai sair quanto a água vai entrar. Está em equilíbrio. Então está saindo, está entrando. Com a célula não acontece nada. Fica tudo igual. Ok? E se você pegar essa mesma célula e colocar no meio hipotônico, ou seja, dentro da célula está cheio de sal. Fora da célula, não tá hipotônico, tem pouquíssimo sal. A água vai do hipotônico de fora para dentro. Se começa a entrar muita água na célula, o que vai acontecer com ela? Parece a menina da Fantástica Fábrica de Chocolate, lá, aquela que comeu aquelas balinhas, e a balinha que dá gosto de várias refeições, chega um certo momento que ela começa a engordar na parte da sobremesa. Né? Imagina aquilo que está acontecendo na célula. Chega um ponto que não aguenta, então tua célula rompe, a tua célula estoura. Tranquilo? Então isso é o que acontece com a célula animal nos 3 tipos diferentes de meio. Agora nós vamos para a osmose numa célula vegetal. Pessoal, lembre-se, célula vegetal tem a parede celular. Na célula animal não tem parede celular. Então tem 3 casos aqui. Se você colocar ela no meio hipertônico, repara que aqui eu não desenhei o pote, porque não daria espaço, tá? Mas imagina que ela está no mesmo pote aqui agora. Você tirou essa célula e jogou a célula vegetal. O que vai acontecer? É a mesma coisa. A água, por estar no meio hipertônico, a água vai sair da célula e vai para o meio hipertônico. Ela está indo do hipo para o hiper. É sempre a mesma coisa a osmose. Se a célula está assim, ela está perdendo água, ela vai murchar, né? Ela vai murchar. E se ela murcha, ela vai ficar murchinha assim nesse ponto. Só que neste caso, ela tem a parede celular. A parede celular dá rigidez para a célula. Então a célula, ela vai murchar, mas ela vai continuar grudadinha na parede celular. E ela fica assim, ó, né, com algumas estruturas ainda ligadas na parede celular. E isso é o que a gente chama de plasmólise. É a característica quando a célula murcha, célula vegetal, mas ela continua grudada na parede celular. Bom, numa substância, num meio isotônico, nada muda. A água entra, a água sai, a célula continua intacta. É o normal, é o que tem que acontecer entre a célula e o meio entre as células de um determinado tecido. Ela tem que estar assim. Ela não pode murchar, nem pode estourar. Agora, se você pegar ela e colocar no meio hipotônico, aí você fala, pessoal, o que vai acontecer? A água vai entrar, sim, se entrar água, a célula vai explodir, vai estourar, como aconteceu aqui. Aí está. Não. Sabe por quê? Como a água entra, a célula vai começar a se expandir, como a menina da Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas vai chegar um ponto que a parede celular fala, opa, daqui tu não pode expandir mais. E ela fica túrgida, literalmente. E a parede celular faz assim, ó. Tá? E impede que a célula morra. Então, célula animal, ela estoura, ela morre, a célula já era. Numa célula vegetal, ela não morre no meio hipotônico, por causa da parede celular que dá aquela segurada. Fala, opa, daqui tu não vai te mexer, vai, fica assim.
a água não consegue mais entrar porque ela já está extremamente cheia, literalmente cheia, e a parede celular de celulose está segurando ela, então a gente diz que ela fica túrgida, por mais que a água entre. Tá? Essa estrutura aqui eu quis representar o vacúolo. Não vamos levar em consideração aqui as organelas, tá? A gente tem uma aula completa de organelas celulares, organelas citoplasmáticas. Pessoal, só uma reflexão aqui, antes de finalizar a aula, olha que interessante. Essa aula aqui, eu estou regravando ela, né? Eu já tenho versão da plataforma, tenho... E no YouTube eu tinha uma versão 2015, quando eu estava no iniciozinho do canal. E eu olhei, sabe, falei, caraca, sabe quando te dá aquela vergonha ali? Mas tudo faz parte de um processo. A gente começa, a gente se adapta, a gente melhora os nossos mecanismos e assim a gente vai, que nem estudo. Cada vez você aprende a estudar e melhorar a sua forma de estudo, a sua forma de... enfim, de otimizar, de ser mais eficiente naquilo que você faz. Né? Então, pô, só uma reflexão, em 2015, eu ainda estava no outro apartamento, gravava na sala, assim, tranquilo, só eu e a câmera falando, assim, depois jogava umas imagens ali, era um processo bem complicado gravar uma videoaula, porque eu nem sabia editar direito e estava ainda aprendendo ali. E hoje eu vejo que, pô, a gente já deixou o troço muito mais profissional, estamos com um estúdiozinho aqui, e o quanto a gente pode melhorar ao longo do tempo e quanto ainda tem por melhorar, sempre tem o que melhorar, e isso a gente faça reflexão também para os estudos. Né? Você tem uma metodologia, você tem uma forma de estudar, só que você tem que estar sempre pensando como você se adapta melhor aos estudos. É muito interessante você conversar com 1, com 2, com 3, com 10 colegas, não para copiar a forma com que cada um deles estuda, porque cada um tem uma forma diferente. Mas você ter diferentes ideias, você vê o que é melhor para você e você adapta o seu estudo, a sua rotina naquele processo. Então tem gente que prefere estudar lendo, tem gente que põe uma musiquinha de fundo. Não tem certo, não tem errado, é o que você faz para aprender mais. Lembrando que a grande motivação do aluno, e eu sei porque eu fui aluno muitos anos. Pô, fiz até 2015, estava acabando o mestrado. Então, desde que eu me entendo por gente até 2015, e hoje ainda eu estudo, claro, não tem que fazer prova e tal, porque eu não estou estudando com o professor numa aula em si, mas eu tenho que estudar. E aí eu penso, pô, vou estudar um conteúdo, o que eu tenho que fazer para me aprofundar nele, para ser mais... E estou aprendendo ainda a estudar e cada vez ser mais eficiente para mim. E é o que você aí desse lado tem que fazer. Sempre quando você tiver um novo desafio, um novo momento, um novo objetivo, como é passar no Enem, no vestibular, ou se você está vendo essa prova para uma prova da faculdade, que aqui tá bem, a gente vai a fundo nisso também. Você tem que pensar que tem gente que estuda uma semana inteira e só finge que estuda. Tu leu tudo, aí tu fecha o olho, levanta a cabeça e fala, o que eu li? Não sei. Então tu não aprendeu. Eu vejo alunos falar, professor, falando assim, estudei 2 dias seguidos, não sei. Tá, mas tu realmente estudou? Não, eu estudei. Mas sabe o que tu vai simplesmente, a aula deixa rolar, a aula tá passando, assim, por exemplo, numa videoaula, e tu tá pensando na morte da bezerra da tia Teteca. Ou tá pensando no filme que tu vai ver, ou na saideira de noite depois. Não. Tem que realmente, é mais eficiente ficar 1 hora na frente de um livro, de uma videoaula, sei lá, estudando mais 1 hora bem estudado, do que ficar 3 horas procrastinando, aí tu abre o Facebook, aí tu vai ver o Instagram e chega, passa 3 horas e tu não estudou nada. Então isso é muito importante, você ter essa consciência. Outra dica que eu dou para ti que está estudando assim, após estudar uma videoaula, acabou essa videoaula, acabou, fechou o vídeo, deixou o like no vídeo, like felpudo, se inscreveu no canal, compartilhou com os grupos do WhatsApp, com os amigos, tudo. Fecha tudo, pega as tuas anotações e explica as tuas anotações para ti mesmo. Como se estivesse explicando para uma outra pessoa. Fala, existe 3 tipos de transportes aqui, a diferença entre esse e isso, o que acontece com a lesma. Explica tudo. Se você não souber explicar o conteúdo que você recém estudou, não vai ser na prova de amanhã, ou da semana que vem, ou daqui a meses, se tu está estudando para o Enem, que tu vai te lembrar. E tem muito aluno que faz isso. Acabou de estudar, como é que é mesmo? Não importa, mas na hora da prova eu vou me lembrar. Claro que tu não vai. Se tu não te lembra do negócio 1 minuto depois de estudar, não vai ser daqui a 1 ano que tu vai te lembrar. Entendeu? Essa consciência que você tem que ter, e é o que eu aprendi para mim mesmo. Então o que eu faço? Quando eu estudo, eu faço aquele grande mapa mental. Bom, estudei isso e aquilo, o que eu tenho que explicar é isso. Tá, eu tô sabendo, então vamos lá. Senão não adianta. Né? É isso que eu te dou de dica. Então, gurizada, um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom pra ti. Sucesso, força, foco, fé, que tudo vai dar certo. Grande abraço, tchau, tchau.